Hoje nós estamos encerrando a nossa série de ministrações sobre o livro de Atos, não é verdade? Você pode projetar aí para mim, meu amigo. Você foi abençoado nessa série, meus amigos e amigas? Sim, tão bom, né? A palavra de Deus, ela é rica. Quando a gente gasta tempo nela, é maravilhoso, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre este assunto. Tornando Deus conhecido para uma geração. E eu queria que você lembrasse um pouco agora aí da sua história e você pensasse, qual foi a história mais impactante que você ouviu dos seus pais ou avós? Aquela que quando você era criança ou adolescente marcou a sua vida ou te inspirou? Você lembra de alguma história assim? Sim ou não? Conta aí para a pessoa do seu lado essa história aí. Se você lembra, você tem... Tem as pessoas que se lembram história de medo, né? Tinha aquele negócio, né? Que se você comer um pastel e entrar no mar, você vai morrer no mar, né? Eu tenho esses negócios de, né? Sempre tem que comer e ir na piscina, né? Eu tenho isso registrado na minha mente. Se eu comer e entrar na piscina, eu vou morrer, né? São coisas, né, que você registrou na minha mente por algum motivo, né? Mas você tem aí alguma história, alguma... Eu lembro da história que depois não sei se foi a minha avó ou foi meu pai que contou. Meu pai morava perto, meu avô trabalhava numa madeireira e tinha umas cobras debaixo da sua cama, né, pai? Que tentaram te picar. E quando eu ouvi essa história, eu fiquei, meu Deus, né? Vocês lembraram dessas histórias, sim ou não? Marca você ou não marca? Marca ou não marca, gente? Marca, não tem como. Essas histórias, toda história tem o poder de nos cativar, de gerar uma imagem do futuro ou do passado, que naturalmente, muitas vezes, a gente não enxerga. Se a gente tem pessoas que são muito visuais, tem pessoas que são muito visuais aqui, assim, que você começa a descrever o assunto, a pessoa consegue imaginar a cena na mente, parece que ela está vivendo aquela realidade ali, né? Tem um pessoal que para imaginar, não consegue, precisa que desenhe mesmo, né? Mas apesar de nós sermos diferentes, as histórias têm um poder muito grande, muito grande. Jesus, sabendo disso, ele ensinou todo o tempo através de parábolas, que são essas histórias que ilustravam coisas poderosas, com figuras simples do dia a dia para revelar o seu reino, para revelar a vontade de Deus, para revelar o Pai e como é viver eternamente com Ele. Como Jesus, mesmo sendo todo-poderoso, não ia fazer um estalar de dedos para que o reino visse, porque o reino só pode vir para aqueles que nasceram de novo. Jesus usou várias e várias histórias para que as pessoas pudessem olhar aquilo e falar, meu Deus, como é incrível. Foi isso que apaixonou o coração dos discípulos. Foi isso que fez com que eles perseverassem. Essa história de Atos, o livro de Atos, ele só acontece porque esses discípulos olharam essas parábolas, presenciaram aquilo que Jesus falou e ensinou e falaram, nós cremos nisso. Nós queremos ver o reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo, nós vamos ler aqui o texto de Atos 17, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, aí Atos 17, a partir do versículo 16. O apóstolo Paulo, sabendo disso, e sabendo que nós somos pessoas, gente, de histórias. Nós aprendemos através de histórias. Então, pai, se você tem um filho aí, que você talvez não conta a história bíblica com ele, ou só lê outras histórias, investe um tempo lendo histórias. Isso vai ativar o imaginário dele, isso vai fazer com que ele goste das coisas, ele consiga imaginar, entender como Deus é. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele está numa situação interessante. Atos 17 é uma das viagens missionárias de Paulo. Eles estão então em Tessalônica, depois eles vão para Bereia, uma outra região ali ao lado, e acontece uma situação ao qual eles são separados, e Paulo acaba chegando em Atenas antes dos seus companheiros. Atenas, todo mundo já ouviu falar, aquela cidade grega, né, conhecida de muito tempo, um berço da civilização moderna, da inteligência, da filosofia e tantas outras coisas, da democracia e tudo mais. E aí Paulo então chega em Atenas. Paulo é um cidadão romano, Paulo é judeu, e quando ele pisa em Atenas, ele tem uma experiência, que eu quero ler com vocês, Atos 17. Enquanto Paulo esperava por eles, os seus amigos que não tinham chegado em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga,
debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas, e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Isso não é um acréscimo meu, isso está na Bíblia, tá, gente? Lucas registra isso para a gente entender a cultura ali. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e tateando talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois neles vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por isso ser verdade, e por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, e uma mulher chamada Dâmaris, e alguns outros. Amém? Esse é um trecho interessante, é um dos relatos que temos em Atos, que parece ser mais descritivo, parece que é um registro histórico somente. Mas tem tantas coisas interessantes aí, que eu quero destacar com vocês, porque o contexto ao qual nós estamos lendo, é que Paulo está em Atenas, nessa cidade que sempre foi o berço cultural da filosofia. E, gente, filosofia é entender as questões fundamentais da existência, do conhecimento, os valores, tudo através do pensamento racional. Filosofia todos nós fazemos, todos nós sentamos, pensamos, filosofamos, não é verdade? Você já não falou alguém, você está filosofando demais aí. Todos nós fazemos filosofia, todos nós olhamos para uma situação, olhamos as convicções que estão no nosso coração e tentamos entender de alguma maneira como isso se aplica. E na mesma medida que Atenas se orgulha por ser culta, ela também está infestada de cultos a múltiplos deuses. Eu gosto muito de mitologia. Eu tenho um livro em casa que explica a mitologia grega e sempre gostei muito de história. E, gente, é um absurdo a quantidade de deuses que existe nesse momento no panteão de deuses gregos. Tem Deus para tudo. E tudo, tudo parte lá de Zeus, não vou dar uma aula de mitologia aqui, mas tudo parte de Zeus e do seu vazio, porque Zeus tem um vazio enorme,
E Zeus, então, ele dorme com uma mulher humana, e nasce Hércules, aí vem e nasce uma outra pessoa, aí nasce Atenas de dentro. É um caos aquela, é uma loucura. E os gregos dessa época, eles se vangloriam por ter essa multiplicidade de deuses. Por quê? Porque como é que é o pensamento grego dessa época? Eles falam assim, nós queremos evitar que as coisas ruins nos aconteçam. Então nós vamos criar um deus da fertilidade. Quem precisa ser fértil, vai até lá e faz uma oferta. A gente precisa vencer a guerra contra os espartanos ou qualquer outra coisa. Então nós vamos criar o nosso deus da guerra. Nós precisamos que o mar traga os seus peixes e todas as coisas que a gente precisa, então a gente vai criar Poseidon. E aí então eles vão criando deuses de acordo com a sua necessidade, e para garantir que tudo vai dar certo, eles criam essa entidade e começam a adorá-la. Só que teve uma época, isso quase 300 anos, 350 anos antes de Cristo, que algumas coisas começaram a acontecer que eles não entendiam. Teve uma peste que matou milhares. E eles não conseguiam, porque todas as oferendas para todos os deuses não deu resultado nenhum. Aí veio alguém com uma ideia, deve ter um Deus desconhecido, vamos fazer um altar para ele. E aí então a gente vai adorar ele, a gente não sabe o nome, mas assim, vamos se proteger, vamos se garantir, e vamos fazer isso para todo mundo. O foco de toda a religião grega está em si próprio. Está naquilo que eu posso receber. Vocês estão comigo aqui, gente? O apóstolo Paulo chega em Atenas e ele vê essa quantidade de ídolos, ele fala, que loucura! As ruas de Atenas têm muitos altares, muitos deuses. E, gente, não é um altar de madeira, não é um negocinho, não, são de mármore. Os historiadores falam que a imagem de Atenas, que tinha no centro de Atenas, ela era de mármore banhada em ouro. Então ela era reluzente. Tinha muita grana para fazer aquele ídolo. Eles levavam a sério essa coisa. Essa é uma imagem do Partenon, é o antigo templo de Atenas na Grécia, localizado na Acrópole, e dedicado a Atena. Foi construído no século V a.C. Ele é construído num lugar alto, onde todos da cidade poderiam ver. Então, apesar de eles serem muito intelectuais e racionais, quando eles olham para cima, sempre tem um Deus, né? Sempre tem um Deus. E aí, se a pessoa quer chegar lá, tem muitos filmes sobre isso, milhares de filmes sobre isso. Eles têm que pagar um preço de subir até lá, o Partenon, e aí então fazer uma oferta lá, para ver então se o Deus XYZ responderia. Qual é o cenário que Paulo viu, meus irmãos e irmãs? Eu quero falar do cenário do que Paulo viu e do que ele sentiu. Era a cidade de Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles antes de Jesus, templos majestosos, tradição literária, mas em toda a sua glória. Atenas está espiritualmente morta. Ela está mergulhada numa idolatria, distante do Deus verdadeiro. E o versículo 16 aí, a Bíblia fala que Paulo, ele está andando sozinho pelas ruas, e ele vê a sua realidade espiritual. A reação dele não foi turística, nem intelectual, mas a Bíblia fala que o seu espírito se revoltava, indignado ao ver a cidade cheia de ídolos. Paulo andando por Atibaia e fala, nossa, a cidade do morango, que maravilhosa. Olha quanta flor, estou enfiando flor em tudo que é canteiro da cidade, não é verdade? Cidade florida pra caramba. Mas Paulo não está só no tour turístico. Ele está olhando e falando assim, existe uma situação espiritual sobre essa cidade. O que Paulo enxergou foi um povo perdido, adorando deuses falsos e dando glória a imagens feitas por mãos humanas. E assim como Deus se ira contra a idolatria, meus irmãos, Paulo foi tomado por um zelo santo. Aquilo indigna o coração de Paulo. Então ele não reage com desprezo ou arrogância
pensando, não, eu sou melhor que vocês, eu vou então lá na minha sinagoga, resolver os meus negócios, e vocês, atenienses, que se explodam, que fiquem na sua idolatria. Não, Paulo, mesmo com dor no coração, indignação e amor, ele começa a ver que aquelas pessoas estão cegas. Elas estão vivendo, elas estão discutindo, elas gostam de falar de coisas hiperintelectuais, mas espiritualmente estão mortas. E o que Paulo fez então? A indignação de Paulo levou ele a uma ação. Ele começou a proclamar a mensagem de Cristo em todos os lugares disponíveis. Ele vai na sinagoga, a Bíblia fala, certo? Discutindo com judeus e gentios piedosos. Ele vai lá para falar de Cristo. Depois ele vai na Ágora. A Ágora é a praça pública, o mercadão ali. Então ele falava diariamente com quem estivesse presente. E aqui ele não está falando com quem gosta dele, não. Ele está falando com gente que provavelmente discordava daquele raciocínio dele. Enquanto ele está nesse mercado, na Ágora, e ele está compartilhando, então, alguns homens ouvem ele, chamam ele, então, para essa discussão, né? Tem os filósofos, epicureus, estoicos, começam a debater ideia. E Paulo está apresentando a fé cristã. Gente, é interessante, porque Paulo ele começa a conversar com os epicureus. Os epicureus eram uma parte da cultura grega que se valorizavam o prazer e viam os deuses como distantes. Os epicureus falam assim, o importante é que você tenha prazer. Os deuses existem, mas eles criaram a gente e largaram a gente na terra para a gente se virar. Então o importante é, enquanto você viver, tenha prazer. Parece um pouco do que a gente vive, sim ou não? O importante é você, o importante é o seu prazer, é o hedonismo. E os outros, os estoicos, eles criam num Deus impessoal, que não se relaciona necessariamente, mas eles criam no destino. Então eles são extremamente fatalistas. Ou é aquela pessoa que fala, não importa o que aconteça, tudo vai dar certo. Tem as pessoas que chamam isso de otimismo. Mas a pessoa continua a insistir no erro e fala, no final tudo vai dar certo. Isso não é bíblico. E aí você tem essa linha de raciocínio. Então Paulo ele se engajou nesses debates, ele confronta a filosofia com a verdade de Deus. E essa ousadia então leva Paulo ao Areópago, que na NVT ele traduz como conselho. O Areópago é o Conselho Supremo de Atenas. São mais ou menos 100 pessoas que julgavam se aquele ensinamento poderia ser ensinado para as outras pessoas. E aí então Paulo vai e ele faz exatamente essas afirmações do texto que nós acabamos de ler. Olha o que o Paulo ensina para aquela cultura grega. Ele fala, Deus é criador do universo. Então, não é Zeus. Ele está pegando e confrontando as convicções de toda uma geração. Vocês estão comigo aqui, gente? Fala, se eu estou aqui, eu preciso confrontar isso aqui, eu preciso apresentar o Deus verdadeiro. Mas eu não vou, mas eu quero que você preste atenção em como ele fez isso. Tem como. Ele não sai atacando. A primeira palavra que Paulo fala, quando ele é levado para o Areópago, ele fala assim, homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Aqui é um elogio, ele não está chamando de religioso, ele está falando, vocês são muito religiosos. Paulo começa confronto com elogio, para pegar a atenção deles. Eu reconheço o esforço que vocês estão fazendo, mas deixa eu te dizer quem realmente é importante. Ele não entra numa batalha para ver quem está certo ou errado. Depois Paulo ele fala, Deus é o sustentador da vida. Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Não depende de nós é que dependemos dele. Então está falando de um Deus próximo, está confrontando aquele raciocínio dos estoicos. Ele fala, Deus é o governador da história. Ele fez toda a raça humana. Ele tem os tempos, os limites da sua habitação. É ele que determina. Naquele momento Roma está governando sobre a Grécia. Então Deus está falando, está vendo esse domínio que está acontecendo? O Senhor está permitindo, é Ele que faz isso. A história e a geografia estão sob o seu controle. Porque os gregos criavam seus deuses para conquistar coisas que o seu coração desejava.
Os gregos queriam conquistar uma outra cidade, eles criavam um Deus e falavam que esse Deus mandou ele conquistar outra coisa, mas não era esse Deus, era o desejo do coração deles. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós colocamos certas coisas na conta de Deus que são fruto dos nossos corações. E quando dá errado, a culpa é de Deus. E aí Paulo está dizendo, presta atenção, gente, ele é o governador da história, ele não fica se adaptando a nós. Ele fala que Deus é o Pai da humanidade. Nós somos criados à sua imagem e chamados para buscá-lo. E aí Paulo fala, é absurdo reduzi-lo a imagens de ouro, prata ou pedra. Ele não é comportado por esse estilo de criar algo nas nossas mãos. Paulo fala que ele então é juiz do mundo. Estabeleceu um dia de juízo por meio de Jesus, a quem ressuscitou dos mortos. Meu irmão, minha irmã, essa mensagem confronta diretamente a idolatria e Paulo chama eles ao arrependimento. Ele deixa claro que a ignorância não era mais desculpa. Deus havia se revelado e exigia deles uma resposta. Nossa, vocês podiam estar aqui sem nada, mas agora eu estou explicando para vocês quem é o Deus desconhecido. Você percebe que Paulo, meus irmãos e irmãs, Paulo ele chega em Atenas, ele vê aquela realidade, ele fala, como é que eu vou chegar no coração dessas pessoas? Não adianta só eu argumentar com elas. Paulo pega um elemento da cultura deles, o Deus desconhecido, e fala, a partir daí eu vou construir alguma coisa. Paulo vai pegar as correntes filosóficas mais comuns naquela cidade e fala, eu vou combater elas mostrando algo melhor. No texto que nós lemos de Atos, Paulo cita 2 poetas gregos. Por ele nos movemos e existimos. Ele está citando um poeta grego, que todos ali conheciam. Paulo está chamando a atenção deles, falando, eu entendo vocês, eu vejo vocês, eu compreendo o que vocês estão vivendo, dizendo, experienciando, mas deixa eu dizer que existe um Deus maior. Paulo não age com desrespeito, mas ele age com convicção. Convicção não é sinônimo de desrespeito. Nós sermos cristãos não nos dá autoridade de falar alto e grosso com as pessoas. Nós sermos cristãos nos dá o direito de lavar os pés das pessoas, como Jesus, o nosso mestre, fez. Isso é o padrão bíblico. O apóstolo Paulo está convicto, quando ele chega diante de 100 homens e mulheres do alto nível, que já viram muitas coisas, alguns até mais velhos que Paulo. Ele elogia, trata com respeito, mas diz, deixa eu dizer para vocês o que eu creio. E como esse Jesus se revelou. Então, Paulo tornou, meus irmãos e irmãs, o Deus desconhecido em algo conhecido. Ele viu a realidade espiritual do povo, não apenas a beleza da cidade. Ele sentiu indignação e zelo pela glória de Deus. Ele falou, esse povo não pode passar a vida sem conhecer a Deus. Deus ama esses atenienses. Ele falou com coragem, sabedoria, adaptando a sua linguagem sem comprometer a verdade. E ele proclamou quem Deus é, chamando ao arrependimento e à fé em Cristo. Meus irmãos, nós somos chamados para anunciar para gerações e tornar um Deus que para muitos é desconhecido em algo conhecido através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muitas pessoas não vão, às vezes, conseguir ou vão achar difícil ler a Bíblia no início. Mas as minhas e as suas atitudes vão falar muito alto. Falam ou não falam? Quantos aqui, meus irmãos e irmãs, se você chegou até a igreja por causa de uma pessoa, e não porque você estava lendo talvez uma Bíblia que estava guardada na sua casa. Quantos vocês chegaram na igreja através de uma pessoa? Levante a sua mão aí, bem alto. Levanta mais alto aí, olha para trás aí, olha para o lado. Aí depois você foi conhecer as Escrituras, amém? Por isso que Jesus falou, e vocês vão ser enviados
Porque mais importante do que Jesus ter deixado um texto escrito, ao qual Jesus não deixou, ele inspirou os seus discípulos, e o Espírito Santo os inspirou para que registrassem a Bíblia. Jesus falou, o mais importante é o que eu vou imprimir na vida desses discípulos. É o tempo que eu vou ter com eles, é o pé que eu vou lavar com eles, é a correção que eu vou fazer com eles, é o que nós vamos comer ao redor da mesa juntos. Isso é mais importante. Então nós precisamos, meus irmãos e irmãs, nós precisamos ver a nossa geração, nós precisamos sentir como a nossa geração, e nós precisamos falar de uma forma que a nossa geração entenda. Repete comigo, ver, sentir e falar. Isso não quer dizer que a gente vai se adaptar e viver como os outros estão vivendo. Mas quando a gente entende, assim como Paulo entendeu como é que era a cultura dos atenienses, ele conseguiu levar o evangelho de uma maneira que fazia sentido. Meus irmãos, no final desse texto de Atos 17, fala que Dionísio, um dos membros do conselho, um dos 100, se converteu. Não vale muito uma vida? Talvez Paulo parou em Atenas só para ganhar ele e Dâmaris. Glória a Deus por isso. Mas ele não ficou olhando e falando, é difícil, né? Difícil essa cidade, difícil esse bairro, difícil essa empresa, difícil, olha quanto tanto, não me sinto preparado. Paulo fala, existe um amor de Deus por essa cidade. Existe um amor de Deus por essa cidade. Hoje nós temos mais longevidade, gente. Então nós temos até 4 gerações convivendo juntas dentro da igreja. Isso já acontece em empresas, já vira um caos dentro de empresas, de gestores mais velhos, que às vezes não conseguem lidar com uma geração que não tem tanto, tem mais dificuldade com compromissos, com prazos. Eu não estou só, gente, nós não falamos só para adulto, nem só para criança, nem só para adolescente, nem só para jovens ou idosos. Quando você chega num Natal, se você tem essa possibilidade de reunir a sua família, quantas gerações tem lá? Tem um avô, tem um pai, tem um filho, muitas vezes tem um neto, e alguns têm até um bisneto. Quando um pai, um avô, chega na beira daquela família e dá graças a Deus, é poderoso. É poderoso. Porque são várias gerações vendo que Deus é o abençoador daquela casa. Então a mensagem de Cristo ela é atual, ela não pode ser comprometida, mas ela pode ser transformada em linguagens que chegam aos corações. Por isso eu quero encerrar, meus irmãos e irmãs, essa parte do texto, lendo para vocês o Salmo 145. Esse é um salmo de Davi que fala sobre gerações. E eu quero dizer que, ao momento que nós vamos ler esses salmos, eu quero que você leia dizendo, essa é a minha responsabilidade, amém? Você pode ler comigo dizendo, essa é a minha responsabilidade? É responsável de todo cristão. Mas eu não tenho filho ainda, Gustavo. Tudo bem, você pode marcar uma geração. Mas eu fui impossibilitado. Mas não sei o quê. Tira um pouco o seu vitimismo de lado e o que você não tem, e olha para aquilo que você tem. Vida, ar, respira. Você está nesse lugar para este momento, e você pode sim falar e tornar um Deus desconhecido num Deus conhecido por uma geração. Amém? Vamos ler o Salmo 145. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Não acabou não. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis. Vão só desfrutar? Vão fazer o quê? Anunciar. E eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassível, paciente e transbordante de amor. O que você tem que falar para outra geração? Que Deus é paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para com todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as suas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu
poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O que nós temos que falar para uma próxima geração? Que o reino do Senhor não muda. Não muda. Muda governo, muda o que quiser. O reino de Deus não muda. Continua, não acabou. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O que nós temos que dizer para os nossos filhos? Deus vai te pegar. Você tem que se comportar porque Deus está vendo. O que nós temos que falar para os nossos filhos? Ele é fiel em suas promessas. E Ele é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhe dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com os meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu nome para todos sempre. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Eu não sei o que ensinar para os meus filhos. Salmo 145. Você percebeu que aquela música que a gente canta? Cantarei da bondade de Deus. Sabe essa música? Está aqui. És fiel em todo tempo. Essa música não é poderosa? É ou não é? Você canta, você fala, Deus está aqui. Por quê? Porque está falando da verdade. Os nossos filhos têm que saber essa música. É uma geração. É uma geração. Por isso uma geração precisa contar a outra as histórias poderosas do que Deus fez, de quem Ele é, da obra de Jesus, dos feitos incríveis do Espírito Santo. Por isso que uma das ações do Espírito Santo em nossa vida é nos lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Essa é uma grande e poderosa ação do Espírito. Na família, a gente é avó, pais e filhos. Na igreja são crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Atenção, atenção, avós. Vocês falarem de como Deus ama você. Vocês falarem de que vocês oram pelos seus netos. Vocês darem presentes cristãos para eles, seja um livro, seja fazer uma devocional, seja assistir um desenho cristão, que hoje na nossa geração tem muito desenho cristão bom. E ter esse tempo, orar por eles, vale muito. Você está anunciando a glória de Deus em geração. Pais, não delegue para a igreja o que é sua responsabilidade. Mas o meu filho já casou, ainda é teu filho. Ore por ele, confronte ele, exorte ele em amor, não desista dele. Não desista dele. Não desista dele. Não desista. Fale o que Deus fez na sua vida, Gustavo, mas a minha vida tem muita coisa errada. Que bom que você encontrou Jesus e Ele remiu o seu passado. Ele remiu. Lógico, você não precisa pegar uma criança de 4 anos e falar dos seus podres de 25, ela não vai entender. Mas quando tem a idade, quando tem certo, fala de como o Senhor nos libertou. Por isso que na igreja nós pensamos assim. Nós queremos ser uma igreja, gente, onde os feitos incríveis do que Deus fez não se percam em uma geração. Por isso que nós temos o Comuna Kids, que é de 9 meses a 11 anos. Porque às vezes você se perguntou, por que tem ministério infantil?
É só para a gente poder, eles ficarem lá brincando quando a gente está ouvindo o culto? Não. É para eles ouvirem os feitos da bondade de Deus de geração em geração. As divisões das salas ali é porque a gente não tem uma sala que cabe todo mundo. Mas um dia que a gente tiver, nós vamos fazer um louvorzão com todas as crianças juntos num grande lugar. Porque eles veem alguém mais velho e falam, nossa, olha que legal, ele está cantando, ele vai e canta igual. Eu tenho a filha em casa. O que os primos mais velhos fazem, ela quer fazer. Por isso que a gente precisa de gerações na igreja. A gente não tem trabalho com jovens no MAG aí, que é de 12 anos até o casamento. Por quê? Porque a gente não tem nada para fazer de sábado. Vamos inventar uma coisa para fazer. Não, é porque o momento da vida deles muitas vezes é conturbado. Esse ano vai fazer 15 anos que eu servi nos jovens e adolescentes. Gente, é um momento conturbado. Só que é muito legal você ver alguém que sai às vezes da igreja por um tempo, depois de uns 2 anos volta e encontra as mesmas pessoas aqui. Porque a gente não mudou. O nosso Deus continua sendo o mesmo. E nós não vamos parar de falar daquilo que Ele fez. E aqui não é um merchan nosso, não. Eu só quero te explicar que essa é a tua família. Essa é a família, a comunidade da graça. Por isso que nós entendemos e pensamos nisso. E eu quero agora apresentar para vocês, meus irmãos e irmãs, antes de nós orarmos, o que nós temos pensado e sonhado. Esses são os personagens do nosso Comuna Kids, que vão ter pequenas histórias e jornadas para a identificação das crianças. A Sarinha Issa desenhou todos esses personagens aí. E a gente quer fazer um gibizinho para cada um deles. Um talvez vai ter dificuldade de ler a Bíblia, outro talvez tenha uma realidade. Cada personagem vai ter uma história, para que quando aquela criança leia, ela possa falar, nossa, ele é parecido comigo e Jesus entrou na história dele, então Jesus se importa comigo. Está pronto? Não, nós vamos fazer. Mas se nós estamos falando de gerações, a gente está olhando para o futuro, nós não estamos olhando para o passado. Nós não estamos olhando para o que nos falta, mas nós estamos olhando o que o Senhor nos deu hoje e o que Ele quer fazer numa outra geração. Ah, Gustavo, mas tem muita coisa aí? Tem. Mas o Senhor deu algo para nós específico sobre a graça, sobre a nova aliança. Nós queremos ensinar isso às crianças. E eu quero mostrar também sobre o nosso MAG, o Marcando a Geração. Marcar a geração é o nome do nosso ministério com os jovens e fala da missão, e para isso precisamos sempre lembrar os nossos jovens e adolescentes. Então nós estamos mudando os nomes dos nossos jovens, do nosso ministério de jovens. Eu quero mostrar para vocês, para a igreja, porque vocês são parte disso. E a gente está numa geração que está constantemente nas redes sociais, que está constantemente... Gente, já mudou o padrão de comunicação, mudou ou não mudou? Mudou o padrão, não tem como voltar. Para de ficar demonizando a rede social. Esteja presente e veja o que eles consomem. Seja um amigo que direciona. Seja alguém que conduz. Mas não dê celular para crianças. Não dê celular para adolescentes. Gustavo, mas como é que eu vou falar? Tem um celular da Nokia, é um tijolão, quantos tiveram um tijolão? Voltou na moda, gente. Não tem rede social e você acha teu filho. Rede social está destruindo os nossos jovens e adolescentes. Tome cuidado. Você quer conselho de como fazer isso? Tem os professores do Comuna Kids, tem as nossas lideranças do MAG, que pode te ajudar, como te auxiliar nisso. Limite é bom e vai proteger o teu filho e a tua filha. Mas nós não vamos falar disso hoje. Mas nós vamos falar aqui, nós estamos mudando. Hoje nós vamos ter o MAG Spark, que é de 12 a 14 anos. Nós vamos ter o MAG Ruios, de 15 a 17. E nós vamos ter o MAG Frontline, que é para quem tem 18 anos ou mais. Esses são os novos logos que a gente está apresentando para vocês aí. A nossa ideia é que cada um deles... glória a Deus. Para cada um deles tem um porquê. E eu fiz questão, eu falei para meu pai, eu já estava escalado para pregar isso aí desde 3 meses atrás, quando a gente planejou o nosso calendário. E nós estamos orando há muito tempo com uma equipe, não faço isso sozinho, eu e a Amar não fazemos isso sozinho. Temos uma equipe grande, graças a Deus, de casais, jovens casados que saíram do MAG e falaram, eu quero servir essa geração. Eu não quero ficar sentado cuidando da minha vida. Eu quero cuidar de uma geração. E aí, então, nós temos essa explicação. O Spark é o lugar onde a fé começa a brilhar.
É aqui que nós damos os primeiros passos juntos, descobrimos o amor de Jesus e percebemos que fazemos parte de algo maior, a família de Deus. Então é sobre pertencimento e amizade. O texto base é Mateus 5,16. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. O Ruios é mais do que um nome, é uma identidade. No grego significa filho maduro. É aquele que não apenas nasceu de Deus, mas vive como Ele vive. Aqui o vínculo é real com Deus, com os amigos e com a missão. O texto base é Romanos 8,14. Por todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E o frontline, para quem entende que seguir a Jesus é viver em missão todos os dias. É o chamado para estar na linha de frente. Aqui nós não andamos sozinhos, nós marchamos juntos, fortalecidos pela amizade e pela comunhão, vestidos com toda a armadura de Deus para enfrentar os desafios. E o texto é Efésios 6,13, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. O nosso sonho, meus irmãos e irmãs, com essa mudança, é a gente sair, que hoje o MAG era o MAG Teens e o MAG Jovens, era uma identificação de faixa etária. Agora nós estamos dizendo, a gente não quer só identificar qual é isso, vou explicar, não é só sobre você ter uma identificação da sua idade, mas é também uma declaração de missão. Spark é uma palavra em inglês que significa faísca, né? E está vendo esse amarelinho aqui? Isso aqui, ele é um personagem, ele tem olhos, ele fala, é muito legal, a gente vai apresentar depois isso aí. O Ruios é essa palavra grega e o frontline é só a palavra em inglês do linha de frente, né? Porque gente jovem que não está na missão arranja uns problemas. É bom estar na missão. Tem gente que fala assim, ai não, minha vida só vai acontecer quando eu casar. Não vai! A vida acontece na solteirice também. É nesse momento que nós somos formados, forjados para aquilo que o Senhor tem para nós. Então não é para a gente ficar parado. Depois que você casa, aumenta as responsabilidades, aumenta tanta coisa, é maravilhoso casar. Mas a liberdade que você tem com um jovem para servir a Deus, para conquistar as pessoas, é maravilhoso também. Deus está em todas as estações da nossa vida. Por que investir tudo isso? Mudar logo, melhorar ambiente, investir em reforma, criar material, treinar voluntário. E aqui eu encerro minha parte. É porque todas as gerações presentes na nossa família não ouçam sobre um Deus desconhecido, mas conheçam um Pai amoroso revelado em Jesus, que vive nos corações através do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Assim como Paulo fez isso, meus irmãos e irmãs, nós como igreja queremos seguir, porque são os atos dos apóstolos, mas na verdade são os atos do Espírito Santo. Nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo, então ele vai continuar através de nós, na nossa geração. Tudo isso que nós fazemos, você pode fazer parte. Você pode fazer parte se envolvendo ministerialmente, você pode fazer parte numa célula, você pode fazer parte, pai, trazendo o seu filho no MAG. Você pode fazer parte trazendo o seu filho no Comuna Kids. Ai, mas eu não quero ficar, pai, a salinha é chata. Filho, é importante. O meu filho, Tito, tem 1 ano e 8 meses. Quando eu começo a manobrar o carro aqui no estacionamento, ele começa a falar, não. Porque ele não gosta de vir para a salinha. Ele chora para vir na salinha. Mas depois que ele fica lá com os professores que cuidam tão bem dele, ele fica tranquilo, chuta um titebol, que é o futebol dele, volta sempre, todo domingo, ele volta com um versículo e uma lembrancinha. 1 ano e 8 meses. É se importar com uma geração. É se importar. Eu posso pedir para você ficar em pé, meu irmão, no seu lugar? Isso é uma parte do que nós estamos fazendo com a igreja. O culto não acabou, meu pai vai dar uma sequência aqui, uma continuidade em algo que nós combinamos e queremos sempre fazer, porque essa igreja sempre envolve todos nós sempre envolvemos nos projetos. Nós não fazemos de maneira unilateral. Porque se temos recursos financeiros, se temos voluntários disponíveis, é porque existe alguém como você, meu irmão, minha irmã, que está amando a Jesus e quer deixar para uma outra geração claro quem Deus é. Por isso eu queria que você estendesse as suas mãos assim para frente. E você consagrasse as suas mãos ao Senhor agora.
Você fala assim, eu não sei, Senhor, se eu vou servir na mídia, eu não sei, Senhor, se eu vou servir no ministério infantil, eu não sei se eu vou servir nos atípicos, se eu vou servir na cantina, se eu vou, Senhor, abrir minha casa para uma célula, se eu vou servir no ministério de louvor, sei lá, Senhor, se eu vou servir no ministério de assistência social, sei lá, Senhor, se eu vou abrir uma célula, eu não sei, mas eis-me aqui, Senhor. Feche seus olhos e diga isso ao Senhor agora. Eu não vou orar não, você vai levantar sua voz. É a sua consagração ao Senhor agora. Fala, Senhor, me usa para marcar uma outra geração. Me usa para marcar uma outra geração. Não nos meus moldes, Senhor. Não estava no plano de Paulo ir para Atenas. Mas o Senhor levou ele lá, porque aquela cidade precisava da bondade de Deus. Essa manhã, Pai, nós sabemos que o Teu plano já existia antes de nós e vai continuar existindo depois que nós formos. Nós não queremos que os nossos nomes sejam lembrados, mas queremos que a Tua glória seja a marca da nossa igreja, seja a marca desta geração. Não há uma geração difícil demais para a Tua graça, Senhor. Não há uma geração dura demais para o Teu amor, Senhor. Não há doenças emocionais ou qualquer outra coisa que possa ser um empecilho para que uma geração experimente do Teu amor. Por isso nós estendemos as nossas mãos como um sinal de rendição e consagração. Eis-nos aqui, Senhor. Tira-nos. Tira-nos da mornidão. Tira-nos de estar olhando para as coisas e não fazer nada, Senhor. Porque o tempo aqui é curto. A vida eterna é eterna, Senhor. E quantas vidas vão estar lá por conta de cada um de nós, Senhor, que nós vamos escolher nessa manhã amar os outros, sair da nossa zona de conforto, sair da letargia, Senhor. Desperta-nos. Se tem alguém dormindo aqui, espiritualmente, desperta-nos, Senhor. Se alguém está egoísta demais e mexe nos seus problemas, desperta-nos, Senhor. Que o Salmo 145 seja um guia para nós, assim como nós vamos anunciar isso para outras gerações, nós vamos também experimentar tudo aquilo que está escrito no Salmo 145. Eis-nos aqui, Senhor. Aviva-nos, Santo Espírito de Deus, para amar as pessoas, para fazer delas discípulos de Jesus, para conectá-las com o amor de Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Diga isso ao Senhor agora. Fala, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Para onde Tu queres? Para Atenas que o Senhor tem para mim. Envia-me, Senhor. Eu quero marcar essa geração com o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão.